qual seria a relação entre a ecologia e o ser? E o porquê de tratarmos este tema esta noite? E qual a relação que há com o Espiritismo, com o que pretendemos fazer, né, esta noite? A investigação do ecossistema, a preocupação com o planeta Terra, já vem há muito sendo objeto para investigação dos homens e há uma preocupação de preservar a natureza, de preservar o meio ambiente. Inclusive, nas escolas, as crianças, desde cedo, são educadas para preservar o meio ambiente e há como temas transversais, os professores, educadores, buscam, assim, formar na mente infantil um cuidado com a natureza. É um traço. Agora, o que haveria um traço em comum do cuidado com o ecossistema e o Espiritismo? Existe um traço em comum porque ambas as ciências, porque o Espiritismo é uma ciência também, que procura investigar de uma forma sistêmica, e cada qual, obviamente, com sua ferramenta de análise, de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Então, há essa relação estreita entre o Espiritismo e a ecologia. E é louvável o empreendimento e valorosa a luta daqueles que estão empenhados na preservação do meio ambiente. E aí nós fazemos uma relação. Se o homem, e é louvável essa preocupação, e existe inclusive a lei de conservação, que está lá prevista no livro dos Espíritos, o homem deve ter esse cuidado com o meio em que ele vive, a sua casa, o seu planeta, obviamente, isto é indiscutível e é louvável. Mas e aí nós pretendemos esta noite fazer uma relação do cuidado com a nossa casa maior e a nossa casa íntima. E aí a falta de cuidado que há conosco, com as nossas formas de pensamento, com a nossa poluição mental, a nossa poluição moral. E muito mais, a preocupação do Espiritismo está voltada para essa casa mental, para a nossa casa espiritual. Já que, se o homem uma vez educado, uma vez tratando do seu processo de autodescobrimento e buscando uma pureza interior, obviamente que ele vai ter o cuidado com a sua casa maior, que é o planeta. Então, nessa relação sistêmica, em que o homem procura observar e procura cuidar de si mesmo, no sentido de preservar os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações, numa relação de cuidado com o outro e consigo mesmo. Porque se nós adoecemos, se nós, enquanto seres humanos, adoecemos, o que será de nós mesmos e o que será daqueles que convivem ao nosso lado, daqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos? Se nós adoecemos de uma poluição mental que não sustentamos a nós mesmos ou preservamos a nossa casa mental, como é que se dará o estabelecimento de uma relação harmônica, de uma relação sistêmica com o outro? É uma grande preocupação do Espiritismo essa. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já colocava que a educação é a chave para o progresso da humanidade. Enquanto o homem não for educado em todos os sentidos, e principalmente na sua casa mental, como ele vai levar adiante o seu projeto existencial. Somos todos convidados ao cuidado. Como nos diz Leonardo Boff, o cuidado do ser, a nova era, que é a era do cuidado, estarmos preocupados conosco. Estarmos preocupados com a nossa casa mental, com a nossa poluição mental.
E a pior poluição, conforme nos diz Divaldo Pereira Franco, em uma entrevista que se encontra no livro Conversando com o Divaldo, número 2, em que ele é indagado sobre a relação da ecologia e o espiritismo. E ele, então, vai colocar em sua resposta que a pior poluição no planeta não é a oriunda do que fazemos, mas é a nossa poluição mental. E é nesse sentido que somos responsáveis pelos desvarios, pelos combates, pelos duelos mentais, pela violência ao outro, nos vários sentidos, que nós somos responsáveis nessa corrida, inclusive, que existe de competição entre as indústrias, em sobrepor, em estar sempre além, em termos econômicos, e na competitividade. E, para isso, não mede qualquer tipo de ação que venha a prejudicar o outro e, obviamente, todo o nosso planeta. A não obediência à própria lei da conservação, que está lá prevista no Livro dos Espíritos, na questão 703, quando Allan Kardec pergunta com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação. E a resposta é: porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. A restrição, portanto, a resposta dos espíritos, portanto, é no sentido de preservação e que Deus deu ao homem, instintivamente, essa necessidade de conservar. Conservar a si mesmo, conservar o outro, conservar o lugar onde ele habita. E aí nós sentimos essa necessidade de conservação, mas por que o homem ele se afasta dessa conservação, dessa lei divina? Porque muitas vezes ele tem atitudes brutais, animalescas, que não condizem com o ecossistema, com a preservação, com a biodiversidade. E aí a poluição dos nossos pensamentos inferiores tem importância ou coloca-se como um dos fundamentais fatores para que a maldade, o mal se alastre pelo universo. Diria, na nossa sociedade, por onde estamos, e se espalha por todo o universo. Nosso pensamento é vida. E aquilo que pensamos se propaga no ar, se propaga para o outro. Muitas vezes estamos conversando com este outro e não nos damos conta do que estamos pensando, do que estamos elaborando mentalmente. Às vezes as pessoas chegam e querem conversar, mas nós estamos também tão maus, com pensamentos deletérios, com pensamentos maldosos, e que muitas vezes acabamos por destruir até mesmo aquele que está ao nosso lado, precisando de uma palavra, de um conforto. Somos, sim, responsáveis pelo que projetamos mentalmente. E no livro Os Mensageiros, André Luiz, acompanhado de Aniceto, seu instrutor, vai observando pela cidade, observando como na Terra as ondas mentais, as ondas deletérias, elas se propagam através de manchas escuras que estão, né, se espalhando na ocasião pela via pública. E aí nós destacamos um diálogo entre Aniceto e André Luiz em Os Mensageiros, quando eles colocam o seguinte: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens das bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. E indicava-nos nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros.
são zonas da matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Esperamos que nós não estejamos nessas classes de pessoas. Obviamente que nem sempre nós mantemos um pensamento contínuo. Nós variamos. E o nosso estado emocional e espiritual é muito variável. Nós temos os nossos conflitos. Então, obviamente que nem sempre nós vamos estar em sintonia com os amigos espirituais e pensando bem, pensando a harmonia, o amor ao outro. Nós temos os nossos conflitos. E é nesse sentido que, muitas vezes, nós baixamos, quando baixamos esse nível, quando ficamos tristes, e uma simples tristeza pode levar a estados piores, como uma depressão. Até mesmo nesse estado, quando nós não conseguimos enxergar uma saída para os nossos problemas da vida, nós nos deixamos ser consumidos por uma onda mental que vai nos consumindo, nos destruindo, como se fossem então larvas, verdadeiras larvas que vão nos destruindo a pouco e pouco. E como vermes, vamos rastejando aos poucos, porque nós não encontramos em nós mesmos a capacidade de reabilitação, porque nós criamos obstáculos para que os espíritos possam nos ajudar. Porque quando nós entramos numa sintonia, às vezes não basta fazer o mal, não fazer o mal. Às vezes só o pensamento de tristeza. É óbvio que nós passamos por momentos de tristeza, mas quando nós valorizamos ou supervalorizamos aquilo que sentimos e nos deixamos levar por esses sentimentos, nós vamos sendo tragados a pouco e pouco e vamos perdendo a nossa capacidade de reabilitação. Por isso que nós temos um número muito grande de pessoas que se encontram no nível de depressão e os consultórios estão cheios, né? A fila enorme para atender aqueles que não conseguiram se reerguer, porque entraram numa sintonia em que os espíritos infelizes acabam por nutrir aquelas formas, pensamentos que vão se propagando no ar e acabam destruindo a si mesmo e destruindo aqueles que estão ao lado. É por isso que quando nós chegamos ao lado de pessoas pessimistas, que não conseguem ver nada de bom que acontece em seu redor, que não conseguem dar um passo adiante e que por isso mesmo sentem inclusive invejas daqueles que conseguem o sucesso na vida, acabam por deixarem-se tragar ou destruir, ou se autodestruir, no processo de vampirização. É um processo de vampirização que nós, inconscientemente, deixamos-nos ser levados por esses estados mentais que levam a uma poluição da psicosfera. E o ecossistema. Estamos preocupados com o ecossistema e nós, e nossa casa mental. E aí é quando essas nuvens de bactérias variadas, que são detectadas por André Luiz, que são vistas por André Luiz, sob a orientação do seu instrutor Aniceto em Os Mensageiros, que fizeram com que nós percebêssemos ou refletíssemos sobre as nossas formas de pensamentos. E nos lembramos da própria música de Roberto Carlos, Todos Estão Surdos, quando no trecho ele diz, outro dia um cabeludo falou, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Roberto Carlos lembra, né, dessa música a questão dos pensamentos poluídos. E por que os nossos pensamentos eles acabam se poluindo? Pela falta de amor. Pela falta de amor, porque muitas vezes nós fechamos os ouvidos, ou como ele diz aqui na música, muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. E nós estamos surdos à proposta de Jesus. Quando nós, né, deixamos tapar os ouvidos, fechá-los, né, não ouvir o que se tem para ouvir da proposta divina, porque quando nós nos afastamos das leis divinas, nós caímos em depressão.
Nós caímos na poluição mental. Nós rastejamos feito vermes na vida. E essa condição subhumana leva-nos a ter uma relação cada vez mais distante da proposta espiritual, da proposta divina. Então, a destruição, que muitas vezes nos preocupamos de uma planta que é louvável, dos animais, da preservação da biodiversidade, é louvável. Mas aí, a destruição do ser humano, nós ainda estamos estagiando, né, nesse nível. Quando violentamos contra o nosso próprio irmão. A violência que se estabelece é uma forma de poluição no nosso ecossistema, na nossa sociedade. E agora acompanhamos, né, esta semana, o caso da adolescente Malala, que é uma estudante paquistanesa que foi vítima de um ataque talibã por querer simplesmente estudar. Era uma adolescente que tinha e que queria o seu direito de estudar. E foi transferida para o Reino Unido para prosseguir, né, o tratamento, porque ela foi vítima, né, ferida no ombro e na cabeça por querer estudar. Veja que o homem ainda é lobo do próprio homem. O homem destrói o próprio homem. E enquanto ele se destrói e destrói o ao outro, mas, paralelo a isso, a gente sabe que existem sociedades que já se indignam com esse tipo de cultura, com esse tipo de prática. E nós, né, temos que colocar este lado da preservação do ser humano, do ser humano como um dos principais, porque nós somos, na escala evolutiva, né, estamos na escala evolutiva, numa escala maior, que é o reino hominal. Então, Camilo, através do médium Raul Teixeira, no livro Educação e Vivência, ele vai nos dizer exatamente isto, quando diz que os mesmos que deblateram contra a violência cometida sobre o mundo material ou sobre os reinos inferiores ao homem, dão de ombro ou simplesmente ignoram os graves acontecimentos da violência contra os seres humanos. Olvidam, sem embargo, que o elemento mais importante do ecossistema terrestre é o próprio homem. E aí nós vamos esquecer, ou às vezes esquecemos, que o ser mais importante desse ecossistema é o próprio homem, e ele deve ser preservado nas suas dimensões as mais diversas. Além da poluição da violência, nós temos a poluição da calúnia. Nós não imaginamos quando nós, ao ouvir ou saber de um fato, e não procuramos apurar como se deu esse fato, de que modo, em que circunstâncias, e nós acabamos por relatar a outrem de uma forma caluniosa, em que vamos denegrir a imagem de determinada pessoa. Nesse caso, nós estamos espalhando o mal, a maldade, a poluição para o outro, para o sistema. E Chico Xavier foi vítima da calúnia. E nos lembramos de um caso contado no livro As Vidas de Chico Xavier, por Marcel Souto Maior, em que ele relata o caso em que, na época, Chico Xavier ele estava envolvido no caso, né, sendo acusado, a viúva de Humberto de Campos, do escritor Humberto de Campos, moveu um processo contra Chico Xavier, pedindo os direitos autorais da obra do seu esposo. E Chico, então, é colocado nessa situação vexatória. Ele estava recebendo a comunicação pelo espírito de Humberto de Campos, e a viúva e os seus 3 filhos, né, resolve mover um processo contra o médium e a Federação Espírita Brasileira. E aí, na época, um repórter e um fotógrafo muito conhecidos da época, que chamava Davi Nasser e Jean Manzon, eles trabalhavam para a revista O Cruzeiro.
e foi até Pedro Leopoldo querendo investigar que homem era esse, ou colocar Chico Xavier numa situação vexatória, quer dizer, desmascarar o médium. O objetivo deles era desmascarar o médium. E estava existindo essa polêmica, o próprio Chico Xavier e os seus amigos tentavam, né, preservá-lo e não colocá-lo, né, muito na multidão para que ele não fosse assediado. E esse repórter e fotógrafo chegaram então a Pedro Leopoldo e armaram com Chico, dizendo serem estrangeiros. Eles, então, se apresentam a Chico Xavier e conseguem uma entrevista com Chico e tira várias fotos, né, faz várias perguntas, e Chico gentilmente os recebe, mostrando os compartimentos da casa, tirou várias fotos, foi bem gentil com o repórter e o fotógrafo Davi Nasser e Jean Manzon. E, após despedir-se, ele entrega a cada um dos que estavam ali um exemplar da obra espírita. Presenteia-os e despede-se. E quando se despedem, eles, né, voltam à cidade do Rio de Janeiro e vão, então, dizem o seguinte: mas é um idiota mesmo isso aí. Nós o enganamos direitinho, né? Dissemos que somos estrangeiros, porque eles estavam falando, né, inglês, e o outro traduzia. E, veja só, por que então, se Chico tem um guia e ele tem acesso ao mundo espiritual, aos espíritos, por que é que ele não foi esclarecido de que nós estávamos enganando? Nós estávamos, né, fazendo essa farsa. E aí, eles saem caçoando de Chico Xavier. E é publicado, então, né, na revista O Cruzeiro, várias fotos de Chico Xavier com manchetes, né, que levavam a denegrir a imagem do médium. E Chico Xavier fica triste, passando por esse constrangimento, e fica sem saber o que fazer quando Emmanuel lhe aparece. E agora eu vou ser desmascarado, né, perante toda a população, todo o Brasil, o mundo. E aí Emmanuel diz: Jesus foi para a cruz e você está apenas indo para o cruzeiro, Chico. Se aquieta, não é? E ele, então, se acalma. 30 anos depois, a história vem a ser contada nos seus mínimos detalhes. Como se deu? Davi Nasser e Jean Manzon. Um deles, Jean Manzon, ao chegar em casa, telefona para o amigo. Ei, olha aí, rapaz, veja a obra que Chico, a dedicatória que Chico fez, né? Leia aí. E lá estava escrito: ao irmão Davi Nasser, oferece Emmanuel. Segundo o Davi Nasser, né, esse foi o maior remorso da sua vida. Foi ter, né, armado essa cilada, armado uma cilada para Chico Xavier, que na verdade não foi. Ele ficou completamente desconcertado. Obviamente que ele estava sabendo ali, sob a orientação do próprio Emmanuel, que eles estavam, né, tramando aquela farsa. Mas a ingenuidade de Chico, né, ou a aparente ingenuidade, que eles achavam ele ser idiota, mas que, na verdade, ele não queria colocá-los numa situação vexatória e de constrangimento, e até os inimigos ele tratava com amor, com benevolência. É um exemplo de amor. E aí, quando a poluição mental é neutralizada pelo amor ao outro e, principalmente, por amor aos caluniadores, porque são esses que, muitas vezes, distorcem a realidade, ou a partir da subjetividade que tem, ou da maldade que tem na própria mente, projetam a maldade ou colocam
né, numa dimensão maior, a maldade alheia. Obviamente que todos nós temos dificuldades, conflitos, os mais diversos, mas nós superfaturamos o defeito do outro. Superfaturamos porque quando eu aponto o defeito do outro, eu estou me isentando do processo, ou seja, eu sou mais evoluído do que você. Veja, você tem essas dificuldades, esses problemas, esses defeitos, e eu não tenho. Então, somente lobos caem em armadilhas para lobos. É o princípio da semelhança, é o princípio de caráter. A pessoa que atrai o mal, porque, na verdade, ela tem dentro de si o mal. E Chico Xavier não caiu nessa armadilha para lobos. Ele não era lobo. E aí, muitas vezes, nós queremos combater o mal de frente, e não é. O reconhecimento, o silêncio, vai dizer a integridade, e vai provar mais adiante a integridade moral, a integridade de caráter do ser. Não precisa justificar. Aliás, é por isso que não precisamos justificar os nossos erros, o que nós fazemos para os nossos amigos. Eles compreendem, porque eles têm um olhar de complacência, de compaixão e nos entendem muito bem. Os verdadeiros amigos, nós não precisamos justificar o que fizemos ou o que deixamos de fazer, porque eles conhecem a nossa conduta impoluta diante daquilo que nós fazemos e escolhemos na nossa existência. Então, a fuga, aí sim, dos amigos frios, dos amigos calculistas, esse sim, nós devemos ter uma atitude de distância, porque eles nos colocam em verdadeiras armadilhas que muitas vezes nós não sabemos nos comportar. Às vezes não, quase sempre, assim como Chico Xavier, devemos preservar no silêncio, porque só o tempo dirá. Chico Xavier esperou 30 anos para que esse fato pudesse, então, ser esclarecido nos seus mínimos detalhes. Obviamente que, na época, ele sofreu, ele foi objeto de chacota, mas provou para toda a população o homem íntegro, o homem espiritual, o homem amor que ele era, dando-nos este exemplo maior de dedicação à causa espírita. Então, bem-aventurados os que têm puro coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, porque é preciso humildade e ser simples para sermos puros de coração. Por isso que Chico Xavier ele era puro de coração, porque ele era um homem simples, um homem humilde. Ele não tinha o orgulho de querer parecer o que ele não era ainda. Pelo contrário, ele se comparava a um verme. Ele se comparava a um verme que rasteja, quando, na verdade, ele tinha dentro de si uma elevação espiritual, que hoje, mesmo outros irmãos nossos, de segmentos outros religiosos, reconhecem em Chico Xavier o homem íntegro, o homem amor, o homem da humildade. E aí, há uma diferença entre ingenuidade e cautela. Essa vontade frágil que nós temos, às vezes, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu estou, né, levando a vida conforme tu queres, mas não é bem assim. Essa vontade frágil, muitas vezes, que é a falta de cautela, que diante de acontecimentos nós não percebemos mal, às vezes nós percebemos. Assim como Chico Xavier percebeu a maldade de Davi Nassen, não é? E do Jean Manzon. Ele percebeu toda a maldade. E estava sendo orientado ali pelo próprio Emmanuel. E, às vezes, é preciso a gente agir assim, de forma ingênua, né? Pura, para não dar valor ao mal, para que ele não se propague pelo universo. E aí nós neutralizamos. Ele não se propaga, ele não tem o seu valor. E nos lembramos do filme Muito Além do Jardim, em que nós temos como protagonista Peter Sellers, no papel de Chance.
que é um homem ingênuo que passa toda a sua vida cuidando de um jardim e vendo televisão, que é seu único entretenimento, que é o seu único contato com o mundo. Ele, na verdade, nunca entrou num carro, ele nunca teve contato com as pessoas, ele cuidava apenas de um jardim e assistia a televisão. Tinha uma relação bem autônoma com essa realidade. E aí o seu patrão morre e ele é obrigado a deixar a casa. E quando ele sai à rua, ele é atropelado. Ele é atropelado por um automóvel de um magnata. E é então que ele é levado para esta casa desse magnata, lá ele é tratado e chega a conhecer, ele é apresentado a um presidente chamado Jack. E, curiosamente, o que é que acontece? Tudo que Chance diz é motivo de genialidade. Ele é colocado como um gênio, veja bem. Porque ele utiliza-se na linguagem de metáforas. Era um homem que não sabia ler nem escrever, mas tinha uma prática de letramento a partir do que ele via na televisão. E aí, então, é que ele vai utilizando toda uma linguagem metafórica e os políticos vão entendendo como sendo tramas. Ele está genial, mas ele tem esse projeto, vai dar frutos, né? Vai florir, vai crescer e vai multiplicar. E o que será? E ele, então, né, é interpretado como um gênio. E nesse filme é muito interessante a personalidade de Chance, porque ele é ingênuo, ele é puro. E a própria esposa do magnata se apaixona por ele, pela ingenuidade, mas ele sequer percebe isso, né? Ele está ali com a pureza, com a ingenuidade, e ele é conduzido, né, pela esposa que se apaixona, né, no papel que, no caso, faz a atriz Shirley MacLaine. E lá, então, a pureza, a ingenuidade desse personagem é interessante colocar, para que nós percebamos que, muitas vezes, diante da poluição que se propaga em termos de crítica, em termos de calúnia, ele não percebia. Não é? E nós, muitas vezes, isso não quer dizer que a gente seja ingênuo, não perceba, mas a gente precisa ter uma postura diferente em relação à propagação dessa poluição. Porque senão nós vamos nos contaminar com essa poluição. E a poluição da crítica também. Para isso, devemos fazer um exame, se a crítica é esse exame detalhado, que visa salientar as qualidades ou os defeitos de alguém, tenhamos cuidado. Porque, ao caracterizar ou ao tentar criticar o outro, né, nós temos que ter uma postura construtiva e útil nessa nossa crítica, para ajudar, para contribuir para o crescimento do outro, e não para denegrir a imagem desse outro. Então, quando ela é destrutiva, quando a crítica é destrutiva, quando ela tem o objetivo de ironizar, nós, mais das vezes, utilizamos da ironia no nosso dia a dia com o outro. E nós buscamos a ironia como uma forma de denegrir essa imagem da pessoa para nos elevarmos. E ela acaba sendo muito destrutiva. E os críticos, que nós poderíamos colocar, são necessários, porque eles nos fazem crescer. Aliás, os que mais conhecem, os que convivem ao nosso lado, que são os nossos familiares, eles são esses críticos, né, ferrenhos, às vezes, e que nos fazem crescer. Nós temos, às vezes, inclusive, que agradecer àqueles que nos criticam, porque aí nós temos que avaliar se efetivamente nós não temos aquele traço que está sendo colocado em evidência. E começar o processo de autodescobrimento, de uma vez identificando o que nós temos dentro de nós, poder trabalhar esses sentimentos. E os críticos implacáveis da época de Jesus, todos nós conhecemos que eram os fariseus. E eles estavam sempre lá, né, em busca
de enaltecer a própria imagem e denegrir a imagem do outro. Foi o caso com a mulher adúltera, que os fariseus arrastaram-na aos pés de Jesus e quiseram, né, apedrejá-la. Os fariseus, obviamente, eles sentem esse supremo gozo, né, um supremo gozo em evidenciar em praça pública o erro da mulher. Catalogar, nesse sentido, se ele coloca em evidência, os fariseus colocam em evidência o erro da mulher, ele então enaltece ou cataloga as próprias virtudes, como se fossem homens íntegros, perfeitos. E aí, o perfil que se coloca, Jesus colocava para os fariseus o perfil de sepulcros caiados, impiedosos censores e maldosos caçadores. São caçadores maldosos que buscam denegrir a imagem do outro, catalogando as próprias virtudes, numa atitude, né, de distanciamento. Hipócritas, na verdade, são hipócritas profissionais. E nós, costumeiramente, às vezes lidamos com esses hipócritas profissionais, que propagam ideias absurdas ou que não condiz efetivamente ou exatamente como se deu na realidade. São esses hipócritas impiedosos ou os fariseus, né, como colocava Jesus, sepulcros caiados, que nós devemos colocar benevolência, compaixão, porque eles estão propagando a poluição da crítica, da maldade, e não procura ver em si mesmo, né, a trave. Enxerga o argueiro que está no olho do próximo e não enxerga a trave que está no próprio olho. Então, quanto mais depauperado é um caráter, quanto mais é mesquinho este caráter, tanto mais sente a volúpia de fazer estatística dos pecados alheios. Nós temos pessoas que se comprazem assim, em fazer estatística dos pecados alheios, numa catalogação das próprias virtudes. Eu sou a perfeição em pessoa. Você, então, é a maldade em pessoa. Numa relação dicotômica, como se existissem seres que estão fadados, ainda numa ideia maniqueísta de bem e de mal. Como se nós fôssemos construídos por Deus numa relação de prioridade ou superioridade, uns que estão fadados ao mal e outros que estão fadados ao bem. Efetivamente, este não é o lema de Jesus, pelo contrário, mas é o da compaixão, da integração, da inclusão. E é nesse ecossistema maior que nós convidamos a todos para pensar o homem no seu sentido integral, no seu sentido sistêmico, de pensar a si mesmo, pensar o outro, de incluir o outro nessa relação mais harmônica. É por isso que, muitas vezes, nós, nas relações que estabelecemos com o outro, nos distanciamos porque criamos barreiras, verdadeiras poluições mentais, porque começamos a duelar. Ora, se eu vejo esse defeito em fulano e superfaturo, eu não tenho esse defeito, eu me distancio, porque eu não quero entrar em sintonia com aquele, né, que é maldoso, que só tem maldade dentro de si. Obviamente que existem pessoas calculistas, frias, que nós devemos ter cuidado, cautela. Mas isso não quer dizer que nós criemos barreiras nessas relações a ponto de estabelecermos uma relação tão dicotômica e sermos os julgadores ou acharmos no direito de estar na condição de juízes. Aliás, no livro Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles, né, coloca 3 fatores importantes no momento de julgar, de fazer um julgamento justo. Primeiro, conhecimento mais verdadeiro dos fatos. É preciso apurar os fatos como efetivamente eles se deram. As análises e opiniões são subjetivas, têm a subjetividade do sujeito. Se eu estou avaliando uma pessoa que eu gosto, que eu amo,
obviamente que eu vou tratar, né? Eu vou ver aquele fato de uma forma diferente daquela pessoa que eu não gosto. Então, há subjetividade presente, como também a interferência do nosso estado emocional. Se nós estamos mais pessimistas, ou mais otimistas, ou mais simpáticos ou antipáticos, dependendo desse estado, vai se alterar a nossa análise. Então, análise da sentença. Não julgueis para não sermos julgados. Lembremos dessa sentença de Jesus, porque muitas das vezes nós caímos por fato de julgar sem saber detalhadamente como ocorreram os fatos. Então, hipócritas, tira primeiro, né, a trave do teu olho. Tira primeiro a trave e então verás bem para tirar o argueiro, né, que está no olho do teu irmão. Jesus reconhecia, portanto, a universalidade do processo psicológico da projeção. Essa projeção da maldade que existe em mim e eu passo a ver no outro, a enxergar no outro. E guiar-se pelo julgamento. Sim, quando necessário, do nosso tribunal interno. Não precisa, né, assumirmos a condição de juízes para julgar o outro, mas o nosso tribunal interno, que é essa necessidade do nosso autodescobrimento, porque aí sim estaremos preparados para enfrentar qualquer tipo de julgamento, porque nós mesmos faremos uma análise a partir do nosso autodescobrimento, quem somos, qual o nosso propósito na vida. E se formos julgados por quem quer que seja, estejamos conscientes de paz tranquila daquilo que nós fazemos, daquilo que nós estamos a fazer neste nosso planeta. E tem os nossos limites, obviamente, que nem tudo nós vamos conseguir. E pedir perdão a Jesus. Somos imperfeitos. E por que o outro reconhecer que ainda estamos nesse nível, dizer sim, estamos nesse nível ainda. Reconheço. É o meu nível espiritual. Agora, acolha-me quando estou necessitado. Porque eu preciso do seu perdão, da sua compreensão, para progredir em outros campos que ainda não consegui, né, vencer neste campo. Porque nós estamos estagiando. E não devemos também querer, de uma hora para outra, ser perfeitos, porque nós não seremos. Porque nós vamos nos frustrar. Vamos nos frustrar porque ainda não estamos preparados para enfrentar certos acontecimentos. E cada um de nós temos, né, fragilidades. E aí, guiar-se por esse julgamento do nosso tribunal interno é o caminho. É ele, sim, que vai nos apontar o caminho daquilo que nós podemos e devemos fazer. Sim, porque existe o dever, existe o que podemos fazer. Está dentro do meu limite, é o que eu posso fazer. Caminhemos com Jesus, porque Ele vai nos abrigar. Em todas as nossas decisões da vida, Ele estará a nos abrigar. Diante daquilo, mesmo as decisões que muitas vezes venhamos a ferir a nós mesmos ou ferir ao outro. Mas Ele estará ao nosso lado para nos guiar, para saber que não somos abandonados, que estamos sempre nesse processo de reequilíbrio para a harmonia do universo, para a harmonia do ecossistema. O homem é convidado a ter esta relação sistêmica. E Jesus foi julgado, foi crucificado injustamente. Toma-o e tomemos, né, nesse momento, Jesus como exemplo para seguirmos adiante. Porque sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Nas nossas decisões que temos que tomar, as mais difíceis na vida, sigamos o que o Mestre nos diz. Faça o certo. E tudo mais será acrescentado. Aliás, foi o próprio Mestre. Procurai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Só que a gente faz o contrário. A gente procura as outras coisas. E depois, quando está lá, né, caído, Jesus, me ajuda. Então, procuremos primeiro Jesus. Ele vai nos dar o norte. E Ele não vai nos julgar
né, de uma forma que venha a ser injusta. Pelo contrário, vai nos acolher, vai nos dar forças para prosseguir. Porque mesmo sangrando, mesmo com os pés sangrando, às vezes sem sustentação na nossa vida, tenhamos a certeza que estamos sempre amparados pela espiritualidade que não nos abandona, porque nos dá o norte, para que possamos ter assim a integridade. Porque reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Somos, então, chamados e convocados para servir a Jesus. Sirvamos e não temamos as pedradas, os caluniadores, a poluição que muitas vezes querem, né, fazer com que fique embaçado o nosso ecossistema, a nossa casa mental. Que Jesus nos ampare e que nos proteja. Que assim seja.